Quantos presidentes você consegue lembrar que foram presos antes de chegar ao poder? Nelson Mandela? Pepe Mujica? Václav Havel? E temos exemplos também aqui no Brasil. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Prisão e poder nunca foram polos opostos na política. Muitas vezes a cadeia não mata uma carreira. Na verdade, pode até render uma campanha eleitoral bem eficiente. Líderes que passaram por ela frequentemente retornam ao cenário político como símbolos de resistência, transformação ou ruptura. E em 2022, Gustavo Petro passou a integrar este grupo de líderes ex-presidiários ao vencer uma disputa acirrada contra o magnata Rodolfo Hernandes em uma eleição descrita pela imprensa como um duelo antissistema na Colômbia. Mas ele não é só mais um nome nesse catálogo de líderes que mudaram totalmente de destino. Petro fez a Colômbia cruzar uma linha histórica. Por incrível que pareça, ele é considerado o primeiro presidente de esquerda do país. E seu discurso de ruptura foi ainda mais longe. O candidato que pedia votos falando na política do amor prometeu transformar a Colômbia em uma potência mundial da vida e combater a desigualdade social em larga escala. Seu plano era trazer a paz verdadeira e definitiva. La política del amor. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Now he's a thug, and he's a bad guy, and he's hurt his country very badly. O líder da Argentina, Javier Milei, chamou o presidente colombiano, Gustavo Petro, de comunista assassino, que está afundando a Colômbia. La cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina. La cocaína no es más mala que el whisky. Você provavelmente já ouviu falar de 100 Anos de Solidão, o épico de Gabriel Garcia Marques, que praticamente se mistura à história da Colômbia. Entre os personagens principais do livro está Aureliano, um coronel que teve 17 mulheres, 17 filhos e que promoveu 32 revoluções armadas e perdeu todas. Era um revolucionário latino-americano que, ao tentar mudar o mundo, acabou mudando apenas a si mesmo. E para pior, começa a história cheio de grandes ideias e termina carregando a responsabilidade por muitas mortes nas costas, tomado por uma frieza e um vazio existencial cada vez maiores. Anos depois, esse personagem do estilo literário, que ficou conhecido como realismo mágico, saltou das páginas para a vida real. Quando o jovem Gustavo Petro ainda era um militante clandestino do grupo guerrilheiro M19, tão fã de Gabriel Garcia Marques quanto de Marx, Lenin e Mao, teve de escolher um codinome. E escolheu justamente Aureliano. Ao adotar o nome de um protagonista moldado pela guerra e pelotões de fuzilamento, Petro parecia escolher também o que queria para o seu destino. O grupo de Petro, agora Aureliano, roubou, aterrorizou, sequestrou e até assassinou centenas de pessoas. O M19 teve enorme impacto simbólico e militar na Colômbia, a ponto de roubar a espada de Simão Bolívar, símbolo da independência do país. Foi um gesto calculado para ferir o imaginário nacional. Embora nunca tenha alcançado o mesmo poder territorial das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o M19 também deixou sua marca na história do país.
Enquanto as Farc exerciam seu domínio na área rural, o M-19 abalava o país com ações urbanas. Ou seja, cada grupo, à sua maneira, contribuiu para mergulhar a Colômbia em anos de medo, tensão e instabilidade. O episódio mais brutal deste período ocorreu no famoso cerco ao Palácio da Justiça. Em 1985, guerrilheiros do M-19 invadiram o Palácio da Justiça em Bogotá, trocaram tiros com seguranças e fizeram mais de 300 reféns entre magistrados, funcionários e civis. O exército cercou o prédio com tanques e o palácio virou um campo de batalha. Quando a fumaça baixou, mais de 100 pessoas estavam mortas e 11 continuam desaparecidas até hoje. Entre as vítimas estavam juízes da Suprema Corte, dezenas de funcionários, soldados e civis, além de guerrilheiros. O M-19 teria feito tudo isso em retaliação ao então presidente Belisário Bettancourt, acusando-o de trair acordos de paz e de manter o tratado de extradição com os Estados Unidos. Naquele momento, Gustavo Petro não estava no palácio, cumpria pena por porte ilegal de armas e por sua militância no M-19. Mas mesmo depois do massacre, jamais deixou de defender as ações do movimento ao qual pertenceu. Quando saiu da prisão em 1987, Petro ainda tentou criar uma nova célula armada e cortou todo o seu relacionamento com família e amigos. O que mostra que os 16 meses em que ficou preso não foram suficientes para que abandonasse a militância armada. Sua guinada para uma vida civilizada só viria em 1990, após o acordo de paz do M-19 com o governo. A Colômbia, que o elegeu presidente, talvez tenha escolhido esquecer esse passado, mas as famílias dos desaparecidos jamais esquecerão. Décadas depois, elas ainda protestam em Bogotá, exigindo algo simples: o direito de enterrar seus mortos. A cena de um tanque invadindo o palácio apareceu até na série Narcos, e a Comissão da Verdade colombiana apontou em seu relatório uma possível parceria entre o grupo de Petro e o então cartel de Medellín, de Pablo Escobar. O ataque efetuado pelo M-19, segundo o relatório, curiosamente, levou à destruição de processos contra traficantes. Mas Petro negou que essa parceria tenha existido. A aparente proximidade do presidente com traficantes de Medellín, no entanto, parece não ter ficado no passado. Em uma visita recente à cidade marcada pela era Escobar, o presidente mandou retirar 9 chefes de facções de uma penitenciária de segurança máxima para levá-los a um evento seu. Criminosos de alta periculosidade foram tratados como convidados de honra em um ato político. Os chefes do crime subiram ao palanque com o microfone na mão, discursando em nome da paz, enquanto vítimas e cidadãos assistiam. Criticado por dividir o palco com traficantes, Petro respondeu como costuma fazer, negando. Negou a existência do Cartel dos Sóis, grupo apontado como uma rede criminosa ligada a integrantes do alto escalão militar venezuelano e ao tráfico internacional de drogas, e desviou o assunto para falar de uma nova estrutura global do narcotráfico. Essas, no entanto, não foram as únicas negações de Petro. Em seu perfil no X,
Gustavo Petro afirmou nunca ter cometido um crime, dizendo que se tivesse, já estaria preso. Mas essa história não convenceu a todos. A senadora e jornalista colombiana Maria Fernanda Cabal, em resposta, apontou várias incoerências. Segundo ela, qualquer membro do M19 que participou ou acobertou ações que terminaram em assassinatos de magistrados, sequestros ou ataques urbanos não pode simplesmente se declarar inocente décadas depois. A historiadora e jornalista Maria Andrea Nieto foi ainda mais longe e expôs, no documentário A História Proibida de Gustavo Petro, um passado cheio de mentiras e delitos do presidente. Vine a Zipaquirá para desmentir otra de las farsas de Gustavo Petro. Gustavo Petro le ha mentido al país al decir que él no ha cometido ningún delito. No vídeo, Nieto apresenta evidências de que Petro esteve envolvido em furtos, porte ilegal de armas, invasões e ações que o vinculariam aos delitos de rebelião, sequestro e até homicídio durante a tomada do Palácio da Justiça. Com provas documentais, ela expõe uma contradição central. Embora Petro tenha negado ter recebido um indulto, há um registro no qual ele mesmo declara, abre aspas, eu, Gustavo Francisco Petro Urrego, sou membro indultado do M19, anteriormente vinculado ao processo penal do Palácio da Justiça. Fecha aspas. Mesmo estando preso à época do ataque, o informe final da Comissão de Justiça do Palácio da Justiça apontou Petro como autor do crime de rebelião e coautor de homicídio, tentativa de homicídio e sequestro. Assim, a comissão sugeriu que sua responsabilidade seria política e organizacional, e não apenas operacional. Mas nem seria necessário voltar tanto ao passado para encontrar controvérsias envolvendo Petro. Antes de chegar à presidência, ele já carregava um currículo polêmico na carreira política. Petro teve uma passagem rápida e desastrosa pela prefeitura de Bogotá. Foi rápida, justamente porque denúncias de corrupção e uma gestão catastrófica acabaram tirando ele do cargo. Além da própria gestão problemática, ele também se tornou problema para o governo dos outros. Durante a presidência de seu antecessor, Ivan Duque, Petro foi acusado de apoiar um grupo que ficou conhecido por atos violentos em protestos. E agora, como presidente, Petro quer mudar a Constituição da Colômbia, o que fez muitos se lembrarem do roteiro usado por outros líderes de esquerda radical na região. Considerando seu histórico, que vai desde a militância armada até a proximidade com regimes autoritários e administrações controversas, o medo dos colombianos não parece infundado. Já no primeiro ano de governo, Petro também acumulou escândalos, atritos internos e frustrou até mesmo parte da esquerda que o levou ao poder. Embora uma de suas grandes promessas tenha sido o combate em larga escala à desigualdade social, a deputada Jennifer Pedraza, do partido de esquerda Dignidade e Compromisso, disse, abre aspas, tendo votado no presidente Petro no segundo turno, quero dizer que este governo está sendo muito decepcionante. A agenda social prometida para transformar profundamente a política colombiana não teve prioridade. Pelo contrário, ficou atolada em pactos com a política tradicional. Fecha aspas. Outra promessa que fracassou foi a de paz total, a grande bandeira da sua campanha.
Ele prometia negociar simultaneamente com guerrilhas, dissidências, narcotraficantes, neoparamilitares e todo tipo de grupo armado. Na prática, porém, sua política não só não trouxe paz, como abriu espaço para que grupos criminosos se fortalecessem e a violência disparasse. A Colômbia começou a ser ainda mais assombrada por chacinas e roubos em massa, além de assassinatos de líderes sociais, comunitários e indígenas. Muitos justamente nas áreas onde Petro prometeu mais presença estatal. O filho mais velho do presidente, Nicolás, também foi parar no centro de escândalos. O filho do presidente colombiano, Gustavo Petro, foi preso numa investigação de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. Nicolás Petro é político. E Petro também negou saber de qualquer coisa. Mas em depoimento, o filho mostrou estar aparentemente sabendo mais do que o próprio pai. Nicolás afirmou que um homem ligado ao narcotráfico teria repassado dinheiro para a campanha de Gustavo Petro. O promotor do caso, Mário Burgos, afirmou que Nicolás recebeu grandes quantias de dinheiro de um ex-narcotraficante condenado nos Estados Unidos e parte desse dinheiro teria sido destinado à campanha presidencial vitoriosa de Petro em 2022. E o filho de Petro não foi o único a levantar suspeitas ao redor do presidente. Se na literatura Aureliano teve 17 mulheres, o Aureliano da vida real tem apenas uma. Mas, curiosamente, essa única já ostentou muito mais do que 17 somadas em sua vida na Suécia. Jornalistas e tabloides suecos e europeus publicaram investigações detalhando a rotina de luxo da primeira-dama colombiana em Estocolmo. Frequentando clubes exclusivos, convivendo com bilionários e se hospedando em áreas mais caras da cidade, Verônica conta até com uma equipe pessoal completa, com direito a stylist, maquiadora e fotógrafo, e à vista frequentando lojas de luxo. E um detalhe que levanta suspeitas é que essa mudança para o país da Escandinávia aconteceu pouco depois de ela e Gustavo Petro entrarem na chamada Lista Clinton, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, sob alegações de possível risco de vínculo com atividades ilícitas. As reportagens descrevem jantares, festas e residências de altíssimo custo, sempre sem qualquer transparência ou explicação pública sobre a origem dos recursos que financiam esse estilo de vida. Tudo fica ainda mais estranho quando se observa outra coincidência. Sua permanência em Estocolmo ocorreu justamente enquanto o governo Petro negociava a compra de 17 caças fabricados por uma gigante sueca da indústria de defesa. Um contrato bilionário capaz de redefinir a capacidade militar da Colômbia. A resposta de Petro? Negar. Novamente, todas as suspeitas. Ficou então o mistério. Como uma primeira-dama, sem salário oficial, esbanja em um dos países mais caros do mundo, justamente no momento em que seu governo negocia contrato militar bilionário com esse mesmo país? Se os gastos da primeira-dama são astronômicos, os do presidente são escandalosos. Tudo começou quando, após ser acusado por Donald Trump de ter vínculos com o narcotráfico, Petro
tentou mostrar alguma transparência, divulgando o movimento de suas contas bancárias. Mas os extratos só levantaram novas perguntas. Havia compras em lojas de luxo e alta costura que destoam totalmente do discurso de esquerda do ex-militante. E em meio a uma Colômbia que sofre com o tráfico sexual, um gasto de 40 euros registrado em uma casa de striptease na Europa. Para agravar as suspeitas, o ex-chanceler e veterano com mais de 40 anos na vida pública, Álvaro Leiva, acusou Petro de ser usuário de cocaína. Ele publicou uma carta no X em que descreve comportamentos do presidente que geravam perplexidade, como sumiços em viagens oficiais. E mais recentemente, Petro provocou ainda mais polêmica ao declarar que a cocaína não é pior do que o uísque e que só é ilegal porque é produzida na América Latina. La cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina. La cocaína no es más mala que el whisky. Y lo que sí le cayó a Estados Unidos, que es el fentanilo, eso sí los está matando. Episódios públicos em que Petro apareceu babando, visivelmente alterado e com a fala arrastada, alimentaram ainda mais suspeitas. O fato acima de qualquer suspeita é que, enquanto Petro suspendia ofensivas militares e declarava cessar fogos para a paz total, dissidências das Farc expandiram seus territórios. O grupo guerrilheiro ELN cresceu em poder e financiamento, e grupos neoparamilitares ocuparam áreas inteiras. O resultado? Mais tráfico, mais violência, mais deslocamentos forçados e mais massacres regionais. Uma das vítimas dessa violência crescente foi justamente um dos nomes mais fortes da oposição a Petro para a eleição de 2026, Miguel Uribe. O senador foi baleado na cabeça durante um discurso público em Bogotá. O principal problema em Colômbia. Uribe tinha apenas 39 anos e carregava uma história pesada. Neto de um ex-presidente e filho de uma jornalista sequestrada e assassinada pelo cartel de Medellín, sua trajetória já era por si só um retrato da Colômbia que tenta escapar da violência e agora ele se tornou mais uma vítima dela. Dias antes do atentado, Petro e Uribe tinham trocado farpas nas redes. Petro atacou o passado do avô de Uribe e o senador respondeu, lembrando o passado guerrilheiro do presidente. Depois do ataque, enquanto o país se enchia de mensagens de solidariedade, Petro gerou mais polêmica ao publicar no X um texto em que evitava citar o nome de Miguel Uribe e destacava apenas a origem árabe da mãe do senador, a jornalista Diana Turbay, sequestrada e morta no contexto da violência do cartel de Medellín. O comentário confuso de Petro rendeu forte reação de políticos da oposição, inclusive Alejandro Gaviria e outros líderes que classificaram o discurso do presidente como triste, patético e incoerente. Petro tentou corrigir o tom e, na sequência, condenou o ataque, prometeu investigações e pediu união pela vida de Miguel Uribe. Ele encerrou esse discurso com uma frase em árabe, dirigida ao senador, o que também virou alvo de críticas em rádios e colunas de opinião, considerado um gesto fora de lugar para o momento. A deterioração da segurança foi tão grande que em 2025 os Estados Unidos sancionaram Gustavo Petro, acusando seu governo de
tolerância a atividades ilícitas, falhas no combate ao narcotráfico e negligência diante do avanço das dissidências. Um presidente que parece estar mais preocupado em defender a cocaína do que a confiança que seu país tanto lutou para construir. E não é só uma crise de confiança estrutural. A confiança diplomática é a que Petro mais parece empenhado em destruir. Durante sua passagem por Nova York para a Assembleia Geral da ONU, o presidente colombiano foi para as ruas. Em uma manifestação contra Israel, ao lado de figuras como o ex-Pink Floyd Roger Waters e diante de forças de segurança americanas, Petro fez um apelo em um megafone que quebrou todos os protocolos diplomáticos. Pediu que soldados dos Estados Unidos desobedecessem ordens do presidente Donald Trump. Vamos a presentar una resolución que diga que se ordena a las Naciones Unidas la configuración de un ejército de la salvación del mundo que tiene como primera tarea liberar a Palestina. A cena viralizou. Entre as críticas mais contundentes, veio a do jornalista Daniel Cornell, que o confrontou em uma entrevista desconcertante. Pero hay formas de hablar, señor presidente. Sí. Una cosa es hablar, dirigirse, por ejemplo, desde la Asamblea General de Naciones Unidas, en la calidad de jefe de Estado, y otra, pararse en una calle de Nueva York, en un país extranjero, a invitar a los soldados de ese país a que no obedezcan a su presidente, a su comandante en jefe. ¿Usted cree que eso le correspondía hacerlo al presidente de Colombia? Primero en las calles era frente a Naciones Unidas. En la calle, no era dentro de la Asamblea. Pero eso es claro. Mientras se reúna la Asamblea General de las Naciones Unidas bajo leyes norteamericanas y mundiales, porque ese fue el acuerdo para que se estableciera ese edificio allí y se hicieran las reuniones allí. Mientras se reúnan las naciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas, todas las actividades que tengan que ver con la Asamblea, y el objetivo fundamental de la Asamblea no fue sino uno: detener el genocidio en Gaza. Genocidio. Crimen contra a humanidade. Petro tentou se justificar, dizendo que suas palavras faziam parte das atividades paralelas da ONU na frente do prédio e que se referia à desobediência a ordens criminosas. Mas a explicação não impediu a reação. Dias depois, o Departamento de Estado dos Estados Unidos revogou o visto de entrada de Petro, classificando suas falas como imprudentes, incendiárias e provocativas por incitar desobediência militar em território americano. Esse não foi o único momento de tensão diplomática que Petro criou com os Estados Unidos. O presidente conseguiu transformar um procedimento de deportação em uma crise diplomática, ao mandar barrar 2 aviões militares americanos que já estavam em rota para a Colômbia, trazendo colombianos em situação ilegal. Ou seja, ele decidiu recusar que colombianos fossem devolvidos ao próprio país. E ainda resolveu fazer isso quando a aeronave já tinha decolado, obrigando o retorno do voo. Assim, comprou mais uma briga direta com Donald Trump, que reagiu. Anunciou tarifas emergenciais de 25% sobre todos os produtos colombianos e com a ameaça de subir para 50%, além de endurecimento em vistos para colombianos e ameaças de sanções financeiras. Só quando Petro se deu conta do risco de dano econômico que criou, acabou aceitando todos os termos exigidos pela Casa Branca. Para tentar salvar sua narrativa, ele recebeu os primeiros deportados com festa, dizendo que agora tudo aconteceu com dignidade.
embora na prática tenha acabado aceitando exatamente os voos que ele mesmo tinha rejeitado. Depois da captura de Maduro, na Venezuela, ficou claro que os Estados Unidos estão tratando o tráfico de drogas, a migração e a instabilidade na região como problemas de segurança nacional, e não apenas como assunto de discurso político. Trump já citou a Colômbia repetidamente para criticar o aumento da cocaína e afirmar que países que não combatem o narcotráfico não são aliados confiáveis. Em várias falas públicas, ele associou Petro à falta de controle do território e ao avanço dos cartéis, chegando a chamá-lo de traficante. Petro respondeu como costuma responder, com negação, discurso ideológico, acusações de imperialismo e apelos à soberania, dizendo que Trump vai despertar a onça pintada, mas sem apresentar resultados concretos na repressão ao narcotráfico. E Trump já avisou com todas as letras que é bom ele se cuidar. He's got to watch his ass because he makes cocaine and they send it into the United States of America from Colombia. A Colômbia é um país historicamente resiliente. Continuou oferecendo sua musicalidade, cores, café, arte, suas paisagens impressionantes, seu bom humor e acolhimento, mesmo enquanto sobrevivia aos anos de terror dos cartéis, às ofensivas das Farc, aos massacres paramilitares e às crises institucionais dos anos 90. Mas o país do realismo mágico nunca teve um presidente como Gustavo Petro. O Aureliano, que deveria ter ficado na literatura, na vida real também parece inclinado à guerra. Vem travando uma guerra contra o mercado, contra as instituições, contra os Estados Unidos e, curiosamente, a única paz que parece buscar é com criminosos. Agora, um país que superou até a era Escobar enfrenta um novo desafio: o avanço do crime organizado e das sanções que começam a se acumular. Quem imaginaria que o homem que escolheu o codinome Aureliano estaria disposto a condenar a Colômbia a seus próprios 100 anos de solidão? Para uma nação que depende profundamente da confiança internacional, Gustavo Petro tem sido menos um governante e mais um desgovernado. Vamos a la JEP ambos. Se você acredita que mais pessoas precisam conhecer o Aureliano da vida real, compartilhe esse vídeo. Faça a sua parte. Ajude a Brasil Paralelo a continuar nessa missão, resgatando o conteúdo e colocando a busca pela verdade em primeiro lugar. Cada pesquisa, cada episódio, documentário, filme ou investigação como esta que você vê gratuitamente só existe graças aos membros assinantes. A Brasil Paralelo é independente e precisa do seu apoio para seguir com essa produção, já que nunca virá um único real de dinheiro público. Assine hoje mesmo e descubra um mar de conteúdo à sua espera. Conteúdo que coloca os bons valores em primeiro lugar. E não deixe de assistir também à face oculta do ditador que nos últimos anos se tornou muito próximo de Gustavo Petro, Nicolás Maduro. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança nas covas perdidas da história, tenham cuidado. Pois existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua
e as faces ocultas, que eu vou revelar.